Precisa ser assim. O dia em que nós tivermos a responsabilidade de transmitir algo da parte do Senhor, e isso for natural, tem alguma coisa errada. Isso significa que a gente está na força do nosso braço. Porque quem vai ministrar é o Espírito Santo de Deus, nós somos apenas canais dele. Amém? Nós vamos estar falando sobre algo maravilhoso que Deus, né, na infinita bondade e amor dele, criou para que pudéssemos estar mais próximos dele. Nós vamos estar falando sobre oração. Amém? E eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus 21, versículo 22. Eu quero iniciar com esse versículo e depois vocês vão estar entendendo. Esse versículo diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Esse é um dos versículos que a nossa alma mais gosta de ouvir quando se fala de oração. Receber, receber, receber. E eu escolhi exatamente esse versículo porque eu quero trazer à mente de vocês ao entendimento do que realmente é a oração. E nós vamos precisar desconstruir algumas coisas que, de repente, com o passar do tempo, pelos lugares aonde passamos, pela criação que nós tivemos, pela cultura que nós temos, foi enraizado dentro de nós como sendo uma verdade, e que não é. E a oração é algo tremendo. Simples como tudo aquilo que o Senhor nos deixou. Mas o homem insiste em complicar, em dificultar. Porque é muito mais fácil eu ensinar algo que a sua alma se agrada, se alegra, do que ensinar realmente o caminho verdadeiro que vai te levar a se conectar com o Senhor. Ok? Então nós vamos começar falando, definindo oração. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com o slide. É muito bom porque a gente não se enrola, mas eu sou discípula do pastor Leandro, então eu vou usar slide. Vamos lá. Vai, irmão. Definição de oração. É uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Essa é uma definição do dicionário da Bíblia Almeida. E aí, o que me chamou a atenção nessa definição é aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos. Ué, então se eu ficar aqui pensando, esse pensamento também é uma oração? Ai, meu Deus. Mas as coisas que eu penso, opa! Os nossos pensamentos também precisam estar conectados com o Senhor. E quando eles estão conectados no Senhor, Ele também é uma oração. Se os teus pensamentos têm sido pensamentos ruins, maus, pecaminosos, é a oração que você tem colocado diante do Senhor.
como podemos afirmar essa definição pela palavra de Deus? Porque de repente você está aí, não, pensamento não. Só palavras. Vamos lá para o próximo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Significa que a nossa oração, ela não tem início, não tem meio e não tem fim. Enquanto nós estivermos nesta terra, como pessoas de Deus, nós precisamos fluir em oração. Sem cessar. 2 Coríntios 10, 5, a parte B. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Mais uma vez, eu preciso levar o meu entendimento a Cristo. O meu pensamento a Cristo. Então, o pensamento também é uma oração. Deus, Ele criou a oração não para ser encarada como uma rotina apenas, como algo rotineiro, que precisa acontecer de qualquer maneira. Ele criou a oração como um meio para você se relacionar com Ele. E olha que quando Deus criou a oração como um meio de nós nos relacionarmos com Ele, isso custou um preço muito alto. Porque isso só é possível através de Jesus Cristo. E aí Deus vai, mais uma vez, como sempre, desde o início, desde quando Eva e Adão caíram, que Deus vem tentando resgatar a humanidade. Que o Senhor vem tentando resgatar o ser humano, a criação dele. E muitas vezes profetas se levantaram, profetas caíram, e aí Deus envia Jesus. Vai lá, meu filho, ensina aquele povo, ajuda aquele povo a entender que tudo o que eu desejo é ter um relacionamento com eles. E aí Jesus vem. Pode passar. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Ah, mas Deus conhece meu coração. Ah, mas Deus sabe do que eu preciso. Ah, mas Deus conhece a minha necessidade. Ah, mas Deus sabe. Se Deus sabe de tudo, por que eu preciso orar? Orar é uma prática tão necessária, que Jesus veio a este mundo e Jesus orava para ensinar para mim e para você a importância da oração. Por quê? Porque todos os fatos precedidos, acompanhados e sucedidos da vida de Jesus foram através da oração. Tudo que Jesus ia fazer, Ele orava. E se Jesus, Filho de Deus, perfeito, sem pecado, precisava orar, por que eu e você não precisamos orar? Deus
conhecia Jesus de ponta a ponta. Ele sabia exatamente por que ele estava aqui. Aliás, Deus devia saber muito mais do que Jesus, né? Porque ele sabia. Existia um plano perfeito que passava por Jesus. Mesmo assim, Jesus orava. Pode vir com o próximo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram momentos únicos. Presta atenção nisso aqui que é muito importante. Em diferentes ocasiões no ministério de Jesus, o Espírito Santo puxa a cortina sobre a vida de oração. Existem muitos fatos que foram relatados através dos evangelhos, aonde eles mostram que Jesus orava e o Espírito Santo rasgava a cortina e fazia as coisas acontecer. Muitos. Olha que ensinamento. Jesus vem e diz assim: olha, eu oro e o céu se abre. Eu oro e o morto levanta. Eu oro e isso acontece. Eu oro e isso acontece. Quer ensinamento melhor do que esse? E eu quero citar alguns para vocês. Mostrar, não vai dar para a gente ler todos os textos. Mas vai ficar o ensino e depois a continuidade do teu aprendizado entre você e o Senhor e a sua Bíblia. E o Espírito Santo. Vamos lá, o próximo. Vamos lá, um batismo. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Eles poderiam ter escrito assim, ó: Jesus foi batizado. E enquanto ele estava lá, o céu se abriu e aí Jesus orou. Mas não. Quando Jesus foi ser batizado, ele orou. E nós sabemos o que aconteceu. O Espírito Santo veio sobre Jesus. 2. Quando Jesus foi escolher os seus 12, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério, a palavra diz em Mateus 9, 37 e 38, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, orai, pois ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. E a palavra diz que Jesus orou, e pela manhã, ele escolheu aqueles que dariam continuidade à pregação do Evangelho de Cristo. 3, um outro fato, morte de Lázaro, João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Mais uma vez, Jesus ora. E um morto ressuscita. Mais um. No Getsemane, Lucas 22, 41, 44. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais incessantemente, e o seu
Eu quase não estou enxergando. Suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Olha, ele começa a oração dele, pedindo ao Senhor: Senhor, se for possível, pula essa parte ruim, me ajuda. Aí nessa primeira parte, Deus, estou conjecturando, vou fazer igual meu pastor. Estou conjecturando, né? Deus deve ter falado assim: ô filhinho, não dá para pular essa parte, mas eu vou mandar um anjo para te fortalecer. Mas ele orou pedindo, e Deus enviou. E depois ele continua, angustiado, ele orou. E o seu suor saíam gotinhas de sangue. E a gente lendo e estudando algumas coisas, eu descobri que existe não é uma doença, tá? É um estado de extrema dor, aonde pessoas transpiram sangue. E a gente fica imaginando o que Jesus estava sentindo. Mas mesmo assim, ele não deixou de orar. E aí, mais uma vez, eu te pergunto: precisamos ou não precisamos orar? E tem muitos outros fatos. A oração era uma prática na vida de Jesus. Era um estilo de vida. E nós precisamos hoje fazer da oração um estilo de vida para cada um de nós. Como assim, Beth? Estilo de vida. Então vamos entender o que é estilo. Hoje eu tenho o privilégio de ter minha filha ali, linda, ela hoje veio, né? E ela nem sabia que seria eu, mas a minha filha é design de moda, né? Entende de estilo. Mas eu vou colocar aqui, qual o significado de estilo? Qual o significado de ter a oração como estilo de vida? Vamos lá. É o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados e encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. Eu vou repetir. Estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados e encorajados ou inibidos pelo prolongado processo de socialização. A psicologia diz que quando eu pratico uma ação consecutiva durante 21 dias, ela passa a ser um hábito. Passa a ser um hábito. A psicologia, nem a Bíblia. E ali está dizendo que o meu estilo de vida, ele é um conjunto de hábitos e de costumes. Mas também diz que são influenciados, modificados. Ai, você está dizendo para mim que eu tenho que orar todo dia? Então, é isso que a gente precisa modificar hoje. É esse entendimento mesmo. Tem que orar mesmo, todo dia, toda hora. De manhã, de tarde, de noite. Quando eu decido ter esse estilo de vida, eu consigo modificar aquilo que está dentro de mim, que precisa mudar. Então, quando eu digo que a oração ela precisa ser um estilo de vida,
Eu preciso orar todos os dias, em todo instante, sem cessar. Modificar dentro de mim aquilo que precisa ser modificado, para que eu consiga viver aquilo que o Senhor Jesus me ensinou, quando Ele orou e aconteceu. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus. Então, existem vários estilos de oração. Cada um tem uma forma peculiar de orar. Esse estilo é bastante pessoal. Na Bíblia vemos vários estilos sendo usados. E isso é algo que você precisa romper. Nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade que é extravagante na adoração, que é extravagante na oração. Eu acho lindo. E eu falo isso para minha pastora, né? Quando eu vejo ela fazendo aquela dancinha, é porque ela faz assim. Aí eu fico parado, porque eu sei que não é ela. Eu consigo. Mas eu mesmo paradinha lá no meu lugar, porque não parece, mas eu sou muito tímida. Eu fico assim, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, Senhor Jesus. Eu quase morro aqui nos cultos, né? Isso quando eu não saio daqui desidratada. Mas eu estou lá quietinha no meu canto. Eu estou recebendo quando ela pula aqui na frente. E muitas das vezes as pessoas são tão religiosas que elas não entendem. Elas acham que, não, isso é falta de respeito com o ambiente religioso. Como é que se comporta assim diante de Deus? E eu vou falar disso mais à frente, se der tempo. Então, existem estilos de oração. Pode ser que a sua oração não seja tão extravagante como a de alguns. Mas não é por isso que você não vai orar. Não é por isso que você não vai adquirir em você uma maneira de se conectar com Deus. Tira isso. Modifica esse pensamento. Se o meu irmão pula, se o meu irmão grita, se o irmão está lá se conectando com o Senhor, se conecta você da sua maneira. Mas essa conexão precisa acontecer para que o fluir do Espírito aconteça. Então nós vamos lá. Cada um tem uma forma peculiar de orar, a gente já falou disso. E na Bíblia nós vemos vários estilos sendo usados para oração. Vamos para o próximo. Eu já falei, foi. Primeiro, quanto ao local. Existe um local certo ou o lugar, único lugar correto para se orar? Não. A Bíblia fala de homens que oravam no campo, que oravam na praia, que iam para o deserto, e Jesus, em algumas situações, ele ia orar no deserto, lá solitário. Você vai escolher, você tem o direito de escolher o lugar melhor para que você tenha esse estilo, a tua maneira de orar. Eu gosto muito de orar lá no meu quarto. Beth, o lugar que eu mais gosto de orar é no banheiro, porque no banheiro ninguém fica me perturbando. Quanto ao tempo, tem a hora certa? É claro que em comunhão com os nossos irmãos, muitas das vezes, nós somos impulsionados
estimulados pelos nossos líderes a termos horários de oração em comunhão com os nossos irmãos, né, como propósito, dentro de um propósito. Mas isso não significa que você não possa orar de manhã, de tarde, de noite, na viração do dia. Então, olha só. Eu disse para você que você pode escolher o local. Eu disse para você que o tempo você também pode estabelecer. Próximo. E o último, o modo de orar. Que são os tipos de oração. Isso aqui é muito interessante. Porque eu iniciei lendo um versículo para vocês, falando assim, ó, pede que eu te dou. Essa é a oração que basta. Essa é a oração que me satisfaz. Essa é a oração suficiente para mim. E pode ser que por isso a sua conexão com Deus não tenha acontecido ainda. E você não tenha vivido ou tido experiências que Ele deseja ter com você. Porque você decidiu apenas pedir. Beth, é proibido pedir? Não, eu vou falar disso. Mas olha só. Existe a oração de adoração. É aquela oração aonde eu expresso o meu amor ao Senhor. Aonde eu me coloco na posição de reconhecimento da soberania dEle, da honra que Ele merece, do louvor que Ele merece. É um tipo de oração. Existe a oração de ação de graças, que é aquela aonde eu agradeço ao Senhor por algo que o Senhor concretizou, que o Senhor fez na minha direção, na minha vida, na minha família. E antes disso o pastor estava aqui falando de algumas atitudes de gratidão. Porque as pessoas, elas gostam de receber. E quando elas dizem que o receber basta, elas são incapazes de gerar ações de graça na direção do Senhor. Porque quando eu não sou grata a alguém por algo feito na minha vida, eu jamais serei grata ao Senhor. E não vem com essa que não tem nada a ver, porque é assim. Porque se eu não consigo fazer com quem eu vejo, eu não faço com quem eu não vejo. E nós temos uma dificuldade muito grande de honrar aqueles que nós vemos. Sejam nossos líderes, nossos pastores, aqueles que são nossos apacentadores. É claro que nós sabemos que eles são canais de Deus. Mas em algum momento ele se disponibilizou a te abençoar de alguma maneira, de ser o canal. Ele poderia não ser. Então a oração de ação de graças é a oração que nós fazemos agradecendo ao Senhor. Por algo que Ele realizou na nossa vida. A oração de petição e súplica, essa o povo gosta. Pedir, suplicar, implorar, fazer drama. Tá vendo? Também pode fazer. Não é proibido fazer. Até porque nós temos necessidades. Mas o meu estilo de vida, de oração, ele não pode ser apenas pelas orações de petição. Oração intercessória, que é a oração que nós fazemos na direção do outro. É a oração onde eu me disponho a me colocar na brecha pelo outro. É a oração que eu faço por aqueles que eu conheço, por aqueles que eu não conheço,
por aqueles que eu amo, por aqueles que eu não amo. É a oração que nós fazemos por alguém, nos colocando no lugar desse alguém. A oração de profissão de fé, de lamento, é a oração aonde eu declaro e professo a fé que eu tenho no meu Senhor. E parece que isso aqui não é nada, mas hoje o que mais nós vemos são pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ser de Deus, se desesperando, metendo os pés pelas mãos, como a gente costuma dizer, que na hora da dificuldade abandona tudo até o Senhor, porque elas não aprenderam a professar a fé que elas dizem ter. Transformam a oração somente em lamento. E a última, muito interessante, porque quando a gente vai estudar e a gente vai lendo, né? É muito bom. E eu li sobre oração imprecatória. Aí eu aproveitei e falei assim para o meu marido: você sabe o que é oração imprecatória? Aí ele: o quê? Claro que eu queria ouvir ele dizendo não, né? Tô brincando. Mas eu fiz isso para ele: amor, você sabe o que é oração imprecatória? Aí vai o professor de português, né? Imprecatória. Precatória? É. Então vai aí, estudando a palavra que eu vou te explicar. A oração imprecatória, ela é uma oração muito... não é complicada, mas nós precisamos ter um cuidado muito grande para não mudar o sentido bom dessa oração. Porque se você for ver a definição de imprecatória, eu até anotei aqui, significa imprecar, amaldiçoar, maldição, maledição. Mas a oração imprecatória é aquela que nós fazemos quando algo vem sobre a nossa vida, seja por calúnia, difamação, injúria, algo que você sabe que você está passando e que é injusto, e que o teu coração fica mal, que você se entristece, e que se a gente não tomar cuidado, ao invés de nós orarmos, a gente murmura, porque a gente começa a reclamar. A oração imprecatória é aquela oração em que você vai diante do Senhor e diz assim: Senhor, que a tua justiça seja feita. Que não seja um sentimento que está sendo gerado dentro de mim hoje, por essa pessoa, por essa situação, que me entristeceu, que me chateou, mas que a tua justiça se levante ao meu favor. E deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Do que brigar, do que reclamar, do que murmurar. Mas sabe por que essa oração, ela é muito perigosa? Porque eu preciso ter o cuidado, para eu não ser um crente feiticeiro. Né, pastor? Muito cuidado. Vocês viram o que eu falei? Quando você está desse jeito, dessa maneira, com o coração dessa maneira, você vai diante de Deus e diz: Senhor, Tu és justo. O Senhor sabe de tudo. Age da maneira que o Senhor achar graça. Do que eu orar assim: Senhor, o Senhor sabe.
Tu sabe que ele fez errado, Senhor. Então pesa a tua mão sobre a vida dele. Ota. Por isso essa oração precisa ser muito bem feita. Uma condução realmente e um propósito estabelecido. Porque senão, meu irmão, tu vai virar crente feiticeiro. E tu vai morrer. Vai morrer. Então, não dá para a gente hoje buscar, né, a nossa própria justiça. Até porque a Bíblia diz em Isaías que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. E sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? É aqueles paninhos que as mulheres usavam no período menstrual delas. Essa é a tua justiça para o Senhor. Vale nada. Então, nós precisamos entender que existem estilos e modos de nós orarmos. Mas Deus não aceita orações que estão fundamentadas. Vê se é o próximo. Isso. Pulei, volta. Ah, sim, confissão de pecados, só. Vou voltar porque isso aqui é importante. Senhor, o Senhor conhece meu coração. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Ai, estou livre. Está livre nada. Pecado precisa ser confessado. Pecado tem que ser confessado. Senhor, me perdoa, porque ontem eu falei mal do meu pastor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, porque ontem eu critiquei o meu líder. Eu falei mal de A, de B e de C. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele sabe que essas coisas acontecem e permite a gente a esse modo de oração, de confissão de pecado. Então todos os dias a gente tem que orar, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós caímos. Então todos os dias eu preciso me arrepender. Amém? Agora vamos lá, vamos continuar. Deus não aceita orações que não estão fundamentadas em, primeiro, nossos desejos pecaminosos ou próprio deleite. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos deleites. Tiago 4:3. Quantas vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor e essas coisas não acontecem pelo próprio cuidado do Senhor por nós. E sabe por que Ele não nos ouve? Porque Ele consegue ver além, Ele consegue ver lá na frente. E Ele sabe que aquele teu pedido, que é para o seu deleite, lá na frente vai te afastar dele. Então Ele prefere ter você. Então não dá para a gente colocar os nossos desejos carnais e humanos diante do Senhor para tudo aquilo que nós desejamos. Não que Ele não deseje nos abençoar, ou que Ele não tenha prazer em nos prosperar, não. Mas na hora em que eu quero algo que vai me afastar dEle, Ele não dá e não responde. Ele não aceita orações com vãs repetições. Eu até coloquei ali mantras e rezas, porque as nossas orações, elas precisam ter o entendimento.
Quando eu declaro santo, 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 a minha mente precisa estar focada de que verdadeiramente Ele é santo. Não é só falar santo, 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 santo. Não. A tua mente precisa estar conectada com aquilo que a sua boca fala. Porque senão, isso se transforma num mantra. O mantra são palavras que as religiões, acho que é hinduístas. É bom que vocês vão pesquisar, acho que é hinduístas, que eles falam. E de repente santo poderia ser uma palavra para se tornar um mantra, quando é falado sem entendimento. Santo, 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 santo. E eles usam essas vãs repetições para abrir o que eles chamam de chakras. São os pontos aonde o demônio entra. Então, a nossa oração precisa ter o entendimento daquilo que eu falo. Entendendo exatamente que Ele é aquilo ali. Que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que Ele é o meu Salvador. E aí fala das rezas. E eu vou falar mais à frente. Já estou chegando, acho que vai dar tempo. Sobre a oração do Pai Nosso. Linda a oração. Mas que para muitos se tornou apenas uma reza. Na hora de eu dormir, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra. Amém. Reza. E aí, Deus não aceita como oração. Porque oração é conversa, é intimidade, é comunhão. O modelo de oração de Jesus, para a gente terminar, lá em Lucas 11, versículo 1, põe o próximo, por favor. Eu não me lembro se eu coloquei. Tá, eu vou ler, vou abrir aqui. Lá em Lucas 11, no versículo 1, Jesus diz assim, ó: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, ó, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus vai a um lugar, os discípulos de olho nele, igual eu fico na minha pastora, de olho. E aí quando Jesus termina, o discípulo fala assim: Jesus, ensina a gente a orar. Os discípulos de João aprenderam a orar com ele. E aí, Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso. E eu separei. E olha o Mateus com H. Sabe por que isso, né? É, por causa do filho. E olha que eu ainda corrigi todos os Mateus que eu tinha colocado com H, mas esse aqui ainda foi. Mateus, capítulo 6. Porque Mateus, ele cita, ele narra a oração do Pai Nosso e acrescenta no final uma frase que eu acho interessante nós falarmos sobre ela. Então, mas em Lucas é quando ele fala: quando orares. E eu vou repetir aqui em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus ensinou. Mas essa oração não foi ensinada para que ela se tornasse hoje, no meio de muitas religiões, uma reza. Entenda que isso era um ensinamento, dizendo assim, ó, essa oração aqui é completinha. É só você entender. Quer ver? Próximo. Vamos lá. Primeiro, Pai Nosso. Ele está dizendo para mim e para você, a sua oração precisa ser na direção daquele que é único e suficiente, Salvador das nossas vidas. Ela precisa começar, não é com petição, é com doar, é com servir. Pai Nosso inicia dizendo para mim e para você que você tem um Pai. É o resgate da paternidade do Senhor sobre a nossa vida. Dizendo para mim e para você, quando você for orar, não fica preocupado em dizer Santíssimo e amado Senhor. Não, diga assim, Paizinho querido, meu Abba. É isso que ele disse. Poderia ter começado de outra maneira, mas foi Jesus que ensinou. Então, é a melhor oração. Que estais nos céus. O reconhecimento de quem é Deus na nossa vida, de quem é o Senhor na nossa vida. E aí eu declaro que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. É aí. E a oração continua. 3. Santificado seja o teu nome. Aí fala mais da gente. Meu filho, seja santo. Porque se você quer alcançar o coração do Pai, é necessário que você seja santificado. É necessário que você reconheça a pureza do nosso Senhor. E a oração continua. Venha a nós o teu reino. Significa, eu conto com você para que o meu reino seja estabelecido nessa terra. Por isso Jesus está aí agora te ensinando. E nessa oração Jesus diz para os discípulos dele: eu vim exatamente para isso, para te ensinar a orar, mas para te fazer entender que o reino do Senhor será estabelecido por vocês. E para isso vocês precisam pedir: venha, Senhor, estabeleça o teu reino nesta terra através de nós, porque Jesus não vai voltar. E a aula continua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é difícil fazer como Jesus fez. Senhor, tu sabes que eu preciso tanto disso, mas se for da tua vontade. E a gente se esquece dessa parte, porque a gente quer que aconteça do nosso jeito. E nós anulamos a soberania e o poder do Senhor na nossa vida, quando nós entendemos que Ele sempre tem o melhor. E a gente não quer esperar o melhor.
que na sua oração sempre exista: seja feita a tua vontade. Mesmo que essa vontade não seja a nossa. E Jesus continua ensinando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse que não podia pedir, pode. O pão significa a provisão. Mas sabe qual é o problema? É que a gente quer muito. E aqui ele fala assim, o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo assim, me pede aquilo que você precisa hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai orar de novo. E vai colocar diante de mim a tua necessidade. E eu vou fazer. Todo dia. Todo dia. E nós temos vivido isso na nossa casa. Porque na hora que as contas chegam e as dificuldades vêm, e Deus me deu um marido que é um grande sacerdote, ele realmente se preocupa com tudo isso. E às vezes ele fala, tá apertado. Aí eu falo assim, mas hoje já foi, então amanhã é outro dia. E não tem faltado nada. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para de se preocupar com o amanhã. Era isso que ele estava ensinando. Foi esse o ensinamento que Jesus nos deixou. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É muito bom pedir ao Senhor para nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas, mas eu não sou capaz de perdoar o meu irmão. Domingo pela manhã, nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa. E você que não está vindo ainda, venha. E nós falamos de perdão. E a gente sabe que não é fácil. Mas para o crente não pode ser difícil. Por quê? Porque se eu quero o perdão do Senhor, eu preciso aprender a perdoar. E um dos princípios que o Senhor nos deixou de semear e colher, não é só na hora de você plantar, é para tudo. Semear e colher é princípio. Eu perdoo, sou perdoado. Eu dou, eu recebo. Eu planto, eu vou colher. Então ele diz, perdoa as nossas dívidas. Da mesma maneira que eu também perdoo o meu amigo, o meu irmão. E pode ser que muitas das vezes a culpa que você carrega dentro de você até hoje na sua vida é porque você não aprendeu a perdoar o outro. Porque primeiro ele fala, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Se eu não perdoo, eu não vou ter dívida perdoada. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias, nós precisamos pedir ao Senhor que venha guardar os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa alma. Porque todos os dias nós somos alvejados pelo inferno. E a minha oração, eu preciso pedir que o Senhor venha me fortalecer, como Jesus, lá no Getsemane. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porque vão existir algumas situações na nossa vida que nós vamos precisar passar. Deus não vai nos livrar, mas Ele vai enviar o anjo, como Ele fez lá. Meu filho, você tem que passar por isso.
é tratamento, é ensinamento para a tua vida. Mas eu vou colocar o anjo aí do teu lado. Você não vai morrer, não. Aceita o processo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vivemos um tempo onde nós não podemos pensar que somos super crentes, porque nós não somos. Nós não somos super crentes. Se eu vacilar, se eu não buscar, se eu não orar, eu caio. E aí, Mateus, quando narra a oração do Pai Nosso, ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase, ela não foi narrada lá por Lucas, mas essa frase, você vai encontrar ela em outros momentos, e ela sinalizava eu vou ter que ler aqui para vocês. Ela sinalizava algo no mundo espiritual. E na verdade essa frase diz pra gente: depois de tudo isso, eu continuo declarando que o reino é dele, que tudo é para ele, que tudo vem dele e que tudo volta para ele. Porque tudo aquilo que nós temos e somos pertence ao Senhor Jesus. E não importa onde o Senhor vai te levar, os lugares que Ele vai te colocar, você não pode esquecer que o poder é dele, que a honra é dele, que o reino é dele, e que tudo um dia vai voltar para ele. E nós vamos encerrar entendendo, mais do que nunca, a importância que a oração tem na nossa vida. Sem cessar, sem cessar, sem cessar. Oração feita com fé. Porque a oração que não é acompanhada de fé, ela não tem resposta. Eu oro, eu peço, mas no primeiro momento em que as coisas não estão acontecendo como eu achei que devia acontecer, eu vou na força do meu braço e tento resolver. Ou eu vou e duvido. E na hora em que eu coloco dúvida, as coisas não acontecem. Levar pessoas a exercitarem a fé é algo muito importante. E nós hoje somos vitrines de muitos. Porque as pessoas olham para a gente assim e falam assim: ele é crente. Porque não tem essa, você tem que olhar para Jesus. Não tem que olhar para mim, não. Eles olham para a gente porque nós dizemos o tempo todo que nós somos do Senhor Jesus, que somos filhos de Jesus. E nós precisamos parecer com Jesus. E precisamos gerar fé no coração dessas pessoas. Precisamos estar convictos de que Deus está atento ao que falamos, pois Ele ouve as nossas orações. É muito bom nós termos experiências com o Senhor através da oração e da fé. E se você ainda não viveu isso, está aqui, ó, o modelo da oração perfeita, perfeitinha. A melhor aula que você poderia ter sobre oração. E comece a exercitar a tua fé, porque as coisas acontecem. Eu quero encerrar compartilhando algo com vocês que me veio à mente agora. E de repente vocês vão achar até engraçado, mas
eu quero que vocês entendam como é importante nós gerarmos fé no coração das pessoas. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de gerar fé no coração dos meus filhos. Porque eu sabia que quando eu ensinasse eles a gerar fé, quando o dia mau chegasse, e o dia mau sempre chega, eles iriam saber lidar, né, com esse dia mau. Então, durante toda a nossa vida, a gente sempre exercitou muito isso na vida deles. E hoje eu me lembrei de um fato que aconteceu quando Mateus e a Maiara eram pequenos, e eles vão lembrar. Foi bastante complicado, porque eles iam sempre para a casa da avó, e a avó, ela era católica, né? E ela gostava muito de dar doce de Cosme e Damião. Mas ela dava, e o entendimento que ela tinha é porque eu gosto de ver a alegria das crianças. Ela não tinha um entendimento. E os nossos filhos tinham um entendimento do que era isso. E aí um dia ela ligou para lá, eles eram bem pequenos, e falou assim: eu quero que vocês venham para cá, para vocês encherem os saquinhos de doce de Cosme e Damião para eu dar para as crianças, no sábado. E eu lembro que a Maiara chegou perto de mim e falou assim: mãe, a minha avó quer que eu vá para lá encher os saquinhos de doce de Cosme e Damião. E agora, mãe, o que eu faço? E a gente sempre naquela, tem que honrar a tua avó é bênção. Eu falei assim: filha, vai, enche os saquinhos de doce para tua avó. Ela, pelo amor de Deus, mas a senhora sempre falou que isso era do diabo, que isso não era de Deus, e eu vou lá ficar enchendo. Aí eu falei assim: filha, lembra? Né, Maiara? Tu lembra o que eu te falei? Falei assim: filha, faz o seguinte, você e Mateus vão estar lá enchendo os saquinhos, começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dessas crianças em tuas mãos. Senhor, abre o entendimento delas para aquilo que é verdade, que é o teu reino. Ensina para elas quem é o Senhor de verdade, que não é Cosme e Damião. E eu fiz essa oração e falei para eles: faz isso. E eles foram. Passaram o final de semana com a avó deles. E quando chegou no outro dia, ela chegou em casa e falou assim: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu? Eu fiz o que a senhora falou, eu orei. Mãe, não apareceu ninguém para pegar o doce. A minha avó ficou até triste, porque só apareceram 2 crianças e ficou aquele doce todo lá para mim e para o Mateus. Eu falei: então, vocês já oraram, o doce é santo, pode comer. Eles eram muito pequenos. O que eu estava fazendo ali era exercitando a fé dos meus filhos, para que eles entendessem assim: Deus é muito maior do que tudo. E você precisa honrar a sua avó, você precisa estar com ela. Se hoje a sua avó não entende, chegará o tempo que ela vai entender. E hoje a avó deles é uma mulher de Deus. Então nós precisamos ensinar e gerar fé no coração das pessoas, para que as orações possam chegar ao trono do Altíssimo e serem respondidas. Porque elas só serão respondidas se elas tiverem um respaldo na palavra do Senhor, daquilo que Ele deixou para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor Jesus possa fazer com que essa palavra ecoe no teu coração. E que a partir de hoje você tenha um olhar diferenciado para aquilo que verdadeiramente é a oração. Amém?